questão 3 está pedindo para você escrever uma situação problema para ilustrar cada item da atividade anterior, de modo que a solução corresponda à apresentada. Então vou dar um exemplo. É como se na letra A você falasse assim, né? Igual eu falo mesmo, que você tem 5 reais, né? Sua mãe te deu 5 reais e você está devendo 8 reais lá no barzinho da escola, alguma coisa assim. Então, quando você for pagar, então é para você transformar em palavras. Aí eu vou deixar para cada um fazer o seu, tá? Isso é uma coisa bem pessoal. Vão resolver a 4? Escreva a operação matemática que representa cada situação a seguir e depois calcule os resultados. Então, tem de dar o resultado. Letra A. Ganhei 50 pontos e perdi 80. Qual é meu saldo? Quando a gente ganha, né, resultado positivo. Quando a gente perde, resultado negativo. Então, aí, eu tenho 50 e estou devendo 80, na hora de pagar vai faltar. Faltar quanto? 30. Se vai faltar, resultado negativo. Letra A está prontinha. Letra B. Emprestei 28 reais da minha mãe e 20 reais do meu pai. Qual que é o total da minha dívida? Ô, gente, emprestei 28 reais da minha mãe. Não é emprestar para minha mãe 28, não. É pegar emprestado dela. Então, eu já estou devendo ela os 28, então menos 28. E meu pai também me emprestou 20, então eu estou devendo ele também. Então, menos 20. Tanto que a pergunta do problema foi, qual é a minha dívida total? Né? Então, eu tenho uma dívida de, se eu devo 28 aqui e devo 20 aqui, eu devo 48 no total. Né? Então, se eu estou devendo, resposta negativa. Letra C, perdi 120 pontos. Se eu perdi, negativo, né? Então, menos 120 pontos e perdi outros 40 pontos. Então, outra dívida, outra perda, né? Menos 40 pontos. Pergunta, qual é meu saldo? Eu tenho saldo assim só de dívida. Eu só estou devendo, não tem como sobrar. Então, só dívida. Quem deve 120 aqui e deve 40 aqui, qual que é a dívida total? 160. Então, menos 160. Letra D, ganhei 40 reais e gastei 16. Se eu ganhei, saldo positivo. Se eu gastei, negativo, estou tirando. Então, se eu tenho 40 e estou devendo 16, na hora que eu for pagar vai sobrar dinheiro, né? Se vai sobrar, resultado positivo. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 24. Então, a questão 4 está aí prontinha. Olha, essa questão número 5 aqui, eu fiz o desenho dela aqui, que às vezes vocês podem ter dificuldade em compreender, nessas retinhas aqui. Foi pedido para representar a operação dessa situação e depois dar o resultado. Olha, deixa eu explicar para vocês. Quando a setinha está mostrando para a direita, é porque ela está caminhando no sentido positivo, tá? Quando ela estiver caminhando para a esquerda, ela vai estar caminhando no sentido negativo. Para vocês entenderem, deixa eu explicar aqui. De 0 até 50, o que está acontecendo? Ela foi 50 para frente. Então, nós vamos representar aqui, ó, mais 50. Agora, presta atenção. Aqui ela continua indo para a direita. Então, ela está acrescentando. Mas um detalhe, ela não está acrescentando nem 150 não, tá, pessoal? Porque essa setinha aqui, olha só, ela sai dos 50 e chega até os 150. De 50 até 150, andou 100. Não andou 150 não, tá? Se fosse do 0 até 150, então tem que tomar cuidado com essa interpretação. Então, ela foi para o sentido positivo, mais 100. E aí? Mais 50 com mais 100. Eu tenho 50 aqui e tenho 100 aqui, eu só tenho. Não estou devendo nada. Então, eu acumulei um saldo positivo. E um saldo positivo de quanto? 150. Então, essa é a representação esquemática da letra A. Quando chega na letra B, presta atenção. Ele sai do 0 e vem para o menos 10. Então, ele já andou menos 10. Então, vou colocar aqui embaixo, menos 10. Depois, ele sai do menos 10 e vai para o menos 30.
Tá tudo pro lado esquerdo, tá? Então, é lado negativo, representação negativa. Só que eu não vou colocar menos 30 aqui não, pessoal. Por quê? Porque a segunda setinha, ela tá saindo do 10 e chegando no 30. Quem sai do 10 e chega no 30, não andou 30, andou 20. Então, é isso que tem que interpretar. Mas ela andou 20 por sentido negativo. Então, nós vamos colocar menos 20. Ou seja, menos 10 com menos 20, eu só tenho dívida. Eu devo 10 aqui e devo 20 aqui. Quanto que eu devo ao todo? Eu devo 30. Então, se eu estou devendo 30, resultado menos 30. Repara que quem sai do zero e chega até no menos 30, ele andou 30 mesmo por sentido negativo, né? Então, olha lá, 30 por sentido negativo. Já essa letra C, o que ele faz primeiro? Ele anda 20 por sentido negativo, tá? Então, menos 20. Quando foi depois, ele sai do 20 e chega no zero novamente. Quem sai do 20 e chega no zero, andou 20. Só que ele andou 20 por sentido positivo, tá? Então, se ele está vindo por sentido positivo, eu devo colocar mais 20. Aí, olha o que acontece. Quem deve 20 e tem 20, na hora de pagar não fica com nada. Não deve nem fica, né? Nem sobra. Então, o resultado o quê? Zero. E olha só o que a retinha está mostrando. Eu vou para a esquerda, depois volto para a direita, aonde que eu cheguei? No zero. Por isso que o resultado tem de dar zero. Então, essa é a interpretação aí nessa reta no meio. Aqui, vamos interpretar comigo essa questão 6. Gustavo e sua mãe estavam no andar térreo. Pegaram o elevador e Gustavo apertou o número do andar onde mora. Letra A. Considerando que o zero indica o andar térreo, o que indica os botões menos 3, menos 2 e menos 1 desse edifício? Menos 3, menos 2, menos 1 é quem está abaixo do térreo. É o que a gente chama de subsolo, né? Então, a letra A, nós vamos responder aí, é o subsolo. São as garagens que tem lá embaixo. Lembra do exemplo que eu dei em sala de aula do Mark Center, lá do Bom Jesus, né? Falamos sobre isso, vão lembrar. Quando chega na letra B, ele falou assim, então quer dizer, eles estavam no térreo e ele apertou o do apartamento dele. Olha a mãozinha dele aí na foto apertando 5. Então significa que eles moram no apartamento 5. O que aconteceu? Letra B. Mais tarde saíram do apartamento, desceram 7 andares até a garagem. Quem sobe, sentido positivo. Quem desce, sentido negativo. Se ele desceu 7 andares, olha lá. Quem tem 5 e deve 7, na hora de pagar, continua devendo 2. Ele chegou no subsolo menos 2. Depois subiram outros 11 andares. Se eles subiram, subir é sentido positivo. E chegaram no apartamento do primo Gustavo. Então, vamos ver onde que esse Gustavo mora? Aqui. Quem está devendo 2 e tem 11, na hora de pagar, sobra. Sobra quanto? Sobra 9. Então, esse aqui, ó, é o primo de Gustavo. Então, esse aqui, qual andar que mora o primo, então? No 9º andar. Quando chega na letra C, ele fala assim, ó. No dia seguinte, a mãe de Gustavo saiu de seu apartamento. Qual é o apartamento mesmo que eles moram? Eles moram no 5º andar, no mais 5. E subiu 3 andares para buscar uma amiga para irem para o supermercado. Se ela subiu 3 andares, então mais 3. Pessoal, quem tem 5 aqui e tem 3 aqui, quanto que tem ao todo? Tem 8. Então, se tem 8, mais 8. Então, chegou lá na amiga lá. Em seguida, as duas desceram 10 andares para pegar o carro. Em que andar que o carro está? Se elas desceram, elas foram para o sentido negativo. Então, menos 10. Aqui, pessoal, quem tem 8 e está devendo 10, na hora de pagar, vai continuar devendo. Ainda vai ficar devendo quanto? 2. Se é devendo, menos 2. Então, olha onde que o carro delas estava. Quando ele pergunta em que andar o carro está.
Então, ele está no segundo, o quê? Subsolo. Porque negativo é abaixo do térreo, são as garagens lá embaixo, ok?